Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Os livros também. Podem sentar. Estimadas almas, hoje nós celebramos a festa da Santíssima Trindade e a partir de agora é o tempo chamado Peranum, em que a igreja vai ter aí vários domingos, a cor verde, que nos lembra que devemos ter esperanças do que nós lutamos, que é a eternidade, e não se contentar com reverdecer, temos que produzir folhas, flores e frutos, por isso aqui estamos. Como vamos celebrando esta festa, nós vamos falar, seguindo aqui o Padre Leon Deon, sobre o reino de Deus nas almas. Hoje, entre nós, graças ao bom Jesus, todos lutam pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está excelente. E um se saúda, um viva Cristo Rei, grito dos cristeiros, gritem e lutem por isso, todos devemos fazê-lo. Mas é impossível fazer realidade o reino social quando Cristo não reina nas nossas almas. É impossível. Se nós vamos ao México, aqueles cristeiros armados até os dentes contra os comunistas, eles tinham temor de Deus. Eles rezavam, eles não somente pegaram armas no sentido comum e corrente, mas eles já tinham armas espirituais, por isso o diabo quis fazer e fez o que fez com eles. Nos deu mártires, mas impediu no México, e para a cristandade perdemos uma nação que estava lutando pelo reinado social de Nosso Senhor. Espanha, a mesma coisa. A Revolução Espanhola foi satânica, mas aquelas almas que foram contra, anti-revolucionária, foram mártires. Mas Cristo reinava naquelas almas, por isso eles foram valerosos. Mesmo que tenham morrido todos, mas foram mártires, estão no céu e o sangue deles clama pela justiça de Deus e pelo reino de nosso Senhor. Então vamos considerar um pouco sobre a importância deste reino, que às vezes nos passa desapercebido. E exatamente o reino, porque a Santíssima Trindade, conhecemos aí o nosso querido, estimado catecismo, ensina o que? Que a graça santificante é a vida de Deus. E Deus é trino em pessoas e um só Deus verdadeiro. Então, quando temos a vida de Deus, nós temos a Santíssima Trindade dentro da nossa alma. Então vamos considerar este reino, o de natureza, o da graça e o reino da glória. O reino da graça é interior. Aqui há um grande problema, hein? Porque quem faz consistir o reino de Deus somente no interior, aí vão fazer com que Cristo, por uma péssima interpretação, não reine na sociedade. Isso é, vamos colocar o liberal conservador piedoso do modernista que reza algumas Ave Marias por dia. Pode pensar isso. E os tradicionalistas piedosos. Que Cristo reina no nosso interior, e nós podemos ter leis anticristãs. Nosso Senhor pode reinar nas sacristias também, em algum lugar da sacristia. E talvez nos altares e na nave também, mas fora dali não tem lugar. Isso é liberalismo. Mas permite o reino da graça, ainda. Em realidade, coartam a graça de Deus, porque o que é dado no exterior transborda para o exterior. O homem é corpo e alma. Então, se Nosso Senhor está em nossas almas, nós somos animais sociais, mesmo que o mundo de hoje queira provar o contrário, animais realçam e os sociais dissolvem, mas o reino da graça leva ao reino social e externo, em leis, artes, tudo que toca a ação do homem. Então o reino da graça é interior, seu fim é a santa felicidade que resulta da união com Deus. A graça tende
a nos levar para a nossa felicidade eterna, que é o fim do homem, que é o céu. Sem esta graça santificante, é impossível ver a Deus. E quando estamos em graça, há um reino de Deus. Porque nosso Senhor não é um republicano, hein? E o reino de Cristo não consiste em democracias. Isso é a ação do demônio, tudo isso. Maçônica e etc. Sem partidarismo monárquicos. Nenhuma pretensão de minha parte. Mas em todo caso, o bom Jesus veio estabelecer um reino. E um reino conquistado por ele. Aí é o Calvário, cruz e tudo que aconteceu. E este reino do alto da cruz foi como? Atraindo as almas nossas que estavam jazendo baixo a tirania do infeliz espírito, chama demônio. Então a redenção é o quê? Resgatar os que estavam no cativeiro do demônio e levá-los para onde? Para o reino dos céus. Este é o reino da graça. Seguindo o padre aqui vai dizer: em duas coisas consiste este reino quanto à sua prática, da direção do rei e da dependência dos súditos. Para nós, sempre falo isso, mas nos entorpeceram com estupidezes, principalmente nós brasileiros que tivemos, por graça de Deus, um reino. Não foi São Luís, rei da França, que reinou entre nós. Não foi. Mas tivemos a dita. Para uns não vai ser e, bom, lamentamos por eles. Mas sem entrar em detalhes históricos, podemos fazer isso mais adiante, em outra ocasião. Nos entorpeceram porque esta aversão aos reinos, sejam eles quais forem, desde que a igreja estabeleceu o seu domínio sobre os povos, estes reinos, querendo ou não, vieram e foram ungidos pela igreja de Deus. Então, o que é a maçonaria? Que é obra com uma inteligência angélica, de anjos caídos. Nos colocar aversão a esses governos que são humanos, em todo caso, estabelecidos por Deus, ungidos pelos papas de verdade daquele então, e depois, quando nós falamos que Cristo é nosso rei, se nós transladássemos o sistema de um bom presidente, existiu só um, Garcia Moreno, não chegamos aos pés do que quer dizer o reino de nosso Senhor. Então nós imaginamos um rei, um burguês, revestido de ouro, ocioso num trono confortável, mandando e desmandando, e não era isso. Nunca foi. Alguma época alguns, por via de exceção e por decadência. Então, às vezes, mas não podemos transladar, as palavras têm muita propriedade. Nosso Senhor é um rei. É aquele rei, uma imagem mais acertada, é o rei de verdade, como o rei medieval, que para defender o seu povo era o primeiro na fila de combate, estava lá para lutar e defender o seu povo. Estes reis que assim obraram, imitaram Nosso Senhor, porque Nosso Senhor foi na fila de combate, sempre está à frente para nos defender. Pois então, este reino da graça tem duas coisas práticas. A direção do rei. Quando nós estamos na graça de Deus, como estamos com a vida de Deus e o reino de Deus dentro da nossa alma, nosso Senhor não é ocioso. Por isso, a presença da graça clama por virtudes. Se nós não exercemos essas virtudes, é porque nós estamos em rebeldia a nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Porque nosso Senhor, estando dentro de uma alma, Ele quer, porque esta é a finalidade da sua presença em nossas almas, de mover todas as virtudes que Ele tanto exige de nós. Sejam elas as teologais, sejam elas as morais, todas. Então, para que isso se dê com nobreza própria de cristãos, a nossa dependência para com Nosso Senhor é de súbditos. E aí não tem democracia com Cristo, hein? Não tem. Ele manda e nós obedecemos. Não existe outro meio. Fora disso, rebelião, anarquia, desgraça, pecado. Nosso Senhor se retira e a nossa alma vai ficar entregue às consequências das ausências de Cristo, que são terríveis. Da direção do rei e da dependência dos súditos. Em outros termos, dos caminhos de Deus para as almas e das almas para Deus. Aqui diz o padre Deon. Há duas espécies de vontades.
a da ordem positiva e da simples permissão. E em todas elas, nosso Senhor consola e nos aflige. Porque nosso Senhor dá, porque somos filhos de Eva rebeldes, então nos corrige, como bom rei, as pauladas vindas das suas mãos que nos amam. E por outro lado, os consolos da sua presença que anestesiam as dores das suas chamadas de atenção. Os caminhos das almas são a dependência, a humildade, a resignação, o abandono de todo cuidado, a mortificação do amor próprio e a pureza do coração. São as virtudes próprias de um súdito de Cristo Rei que o tem assentado na sua alma. Aqui é uma questão totalmente pessoal, hein? Na minha alma, na alma de cada um dos senhores, e aí nós temos que ter estas qualidades próprias, a saber, mortificação do amor próprio, pureza do coração, abandono a todo cuidado que vem de nosso Senhor, e aí estamos em bom caminho. Quanto mais santas disposições, mais se estabelece na alma o reino de Deus. E quando não se tem essas disposições, começa a Revolução Francesa a entrar em cada um de nós, a cerrar o trono de Cristo, a tirar sua coroa real e a ser ele destronado por nossas próprias mãos. Assim que a história da sociedade que entrou em apostasia é nada mais que a repercussão da história que aconteceu em cada alma. Houve uma Revolução Francesa em cada alma até vir Napoleão e fazer o que ele fez. É a mesma coisa, só que de um âmbito pessoal e íntimo da alma com Deus, se dilatou e virou a história da humanidade desde então, só apostasia, só mazela, só desgraças. As excelências deste reino são a sabedoria do rei, sua potência, sua bondade, a nobreza dos súditos, a paz e a segurança, a liberdade, os bens e os prazeres que se goza. E aqui nós devíamos olhar um pouquinho para aquelas almas que o têm e não podem perder, os santos. O que muda na vida de um santo no céu, um santo na terra? Só que ele fez a transição pela morte e está gozando da visão de Deus. Mas um santo na terra, tanto um em cima da cama, como outro no exército romano, ou uma freira enclausurada, tinha uma paz e uma felicidade que nem o mais mundano que está na sua esbanjando tem. Não existe. Nenhuma carne dá o prazer que a alma que tem Cristo tem. Não tem carne, não tem dinheiro, não tem nada que possa dar. Pois então, ao contemplar isso e todos nós buscamos essas felicidades, então sejamos bons súditos de Cristo e vamos experimentar os prazeres da sua presença. Ninguém que segue a nosso Senhor de fato, que quer segui-lo com seriedade, anda dizendo que não satisfaz os almejos de nossa alma. Isso não é verdade. Então, esta paz e segurança e a verdadeira liberdade, porque quem nos faz escravos e nos tiranizam são as nossas paixões que se opõem ao reino de nosso Senhor. São os nossos vícios que se opõem ao reino de nosso Senhor. E nós não achamos que estamos muito bem, estamos muito mal, porque a nossa consciência, graças a Deus, nos incrimina. E a lei de Deus nos acusa. Agora, quando nos esforçamos para estar em conformidade com as leis deste rei, nós temos o prazer da obediência a Deus que não tem preço, que supere o prazer de estarmos em paz e lutarmos para que isso aconteça. Aí o padre Deon vai dizer, qual a diferença entre o reino da graça e do pecado? Compete-nos escolher entre um e outro, sabendo-se que a salvação consiste em nos retirarmos do pecado e entrarmos na graça, e a perfeição de fazer morrer a lei do pecado e da carne e viver segundo a lei do Espírito. Porque existem dois reinos. Aí agora vamos ter que fazer uma viagem lá aos exercícios de Santo Inácio, que tem uma meditação excelente chamada As Duas Bandeiras, em que Santo Inácio vai contextualizar a Babilônia, onde está o reino do demônio,
Aí muita carne, muita riqueza, não há lei, tudo permitido e tudo me convém, eu posso fazer o que eu quiser. E aí a bandeira de Cristo Rei, e é Cristo crucificado, onde o que eu quero fazer está proibido. E eu só tenho direito a obedecer e a seguir. Por quê? Porque nosso Senhor não é como os nossos reis, que humanamente são falhos. Nosso Senhor, enquanto homem verdadeiro, é uma pessoa divina. A sabedoria do mais sábio dos reis, por exemplo, de São Luís, rei da França, não é nada com a sabedoria encarnada, que é a própria sabedoria por essência. Então, se era prazeroso, nobre e glorioso estar no exército de São Luís, rei da França, quanto mais está no exército de Cristo Rei, e São Luís foi São Luís porque foi um súdito de Cristo Rei com a plenitude da palavra. Então, para que se deixar levar ou por nossos brilhantes pensamentos, ditantes de nossa razão, quando nós temos a verdade por essência que sabe o que proíbe, sabe o que manda, e nos facilitou a vida. Nos compete o quê? Submeter-nos à sabedoria de Deus, obedecer porque Deus sabe o que nós precisamos evitar e o que nós devemos fazer. Então estamos aí todos, porque Ele nos ama, nosso Senhor, e Ele nos escolheu para estar abaixo do seu reino. Mas não há neutralidade. Não existe. Tem uns que falam, não sou nem de Deus nem do demônio. Não, se não é de Deus, se não for do reino de Deus, é do reino do demônio. Porque se não está na graça de Deus, está em pecado. Não existe um término aí neutro, um estado teflon de alma. Não existe isso, hein? Não existe. Não nos enganemos. A verdade reluza mesmo com as consequências drásticas da sua realidade. Ou estamos com Deus e estamos no reino de Deus, ou estamos sem Deus e estamos no reino do demônio. E aqui lembrarmos sempre que nosso Senhor, Ele nos escolheu porque Ele nos ama. Então, queridas almas, sabendo desta presença do reino de Deus, que é a presença de Deus em nossas almas, por que tantas vezes oscila a nossa alma entre demônio e Deus? Porque nós temos um probleminha sério, que eu falei e repito, nós não vislumbramos a onisciência de Deus, a sabedoria de Deus, sábio por essência. E aí o demônio, como Eva, nossa querida mãe, foi dialogar com o demônio e deu no que deu. Se Eva tivesse dito, ó infeliz serpente, é muito simples. Quem me mandou e me proibiu de comer esse fruto foi Deus. E você, infeliz, não é melhor do que ele, então vai embora, retira-te, Satanás, é mal que tu me ofereces. E pegasse aquela fruta, enfiasse na boca do próprio infeliz e fizesse ele ficar engasgado. Resolvido. Nossos dramas, mortes e prantos, dores e ais não existiriam. Mas teve aquela, olha só, pode ser que, e não pode ser que, quem venceu? O espírito das trevas. E esta é a mesma história porque nós somos transladados do reino de Deus para o reino do mal. Fazemos o mesmo que a nossa mãe infeliz Eva fez. E aí, o que isso quer dizer? Traição ao reino de nosso Senhor. Aí a ruína da própria alma, é a ruína da própria casa, é a ruína do próximo, porque a ruína de si repercute na ruína de todo o contexto próximo que nos envolve. Ninguém vai para o inferno sozinho, hein? Porque estamos falando de um reino, de um exército que debandou. Quando o infeliz apostatou, o demônio levou a terça parte dos anjos do céu. Quando alguém se condena, leva alguns consigo. E aí então vemos a tragédia que é estar longe do reino de nosso Senhor. Queridas almas, este reino, como lhes dizia ao princípio e repito, abarca as 3 pessoas da Santíssima Trindade. É o Pai que é o Criador que vai restaurando nossas almas. É o Filho Redentor que com seu sangue vitaliza nossas almas. E é o Espírito Santo, o Santificador, que habita e não deixa a nossa alma tremer diante dos sopros frígidos do demônio que quer nos acovardar. E tendo Deus na nossa alma, a nossa alma é invencível. E somente expulsando nosso Senhor pelo pecado pessoal e mortal
que aí temos a nossa derrota, nosso fracasso, e Deus não sendo maltratado, sendo tratado como Deus, como Rei, como Santo e como Senhor, aí é a história de qualquer santo do céu, qualquer um que está lá em cima. E isso não nos custa, porque o que é árduo de ser feito, para Deus ser bem tratado, o que ele nos faz? Ele nos dá a sua graça, que compensa a nossa modalidade humana e espicha para uma modalidade digna de Deus nosso Senhor. Deus faz muito. Deus faz 99%, nos toca 1%, e nisso nós fracassamos, porque queremos. Então, queridas almas, ao celebrar a Santíssima Trindade, nós não podemos nos deixar passar porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo e é algo distante. Não, é algo próximo, muito próximo, porque está dentro da nossa alma. É tão próximo que no lugar onde fica a graça santificante, se ela não estiver, nada vai ficar no lugar dela. Porque o demônio, por infeliz que seja, ele não pode entrar na nossa alma. Quando há uma possessão, o demônio movimenta a nossa parte sensível do ser humano, e não dentro da nossa alma. Agora, quem está no recôndito, na intimidade da alma? Deus, porque aquele lugar foi feito para ele, e quando ele não está, está o vazio. Aí o que clama? Prazeres, estupidezes, frivolidades e vaidades, e todas as mazelas que o diabo oferece. Preenche, não preenche, porque que prazer pode chegar à altura de Deus? Somente o prazer que vem de Deus. E se não tem Deus, aí é o vazio. Aí por isso vemos os seres humanos, mundanos, abraçarem todo este mundo e estão como vazios, porque esta presença que enche, deixa repleto, só a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, queridas almas, não sejamos estúpidos. Não maltratemos Deus, porque Deus não veio para ser maltratado. Façamos tudo o que nós fizermos para não perder o Rei das nossas almas. É pouco. Porque ao perdê-lo, nós perdemos tudo. E para não perder tudo, todo pouco que fazemos não é nada. Então sejamos católicos. Para não perder Deus, nós temos milhões de mártires. E não precisamos ir ao século I, segundo e terceiro e quarto da nossa religião, Revolução Espanhola, México e países árabes que até hoje, católicos, suas cabeças estão sendo separadas de seus pescoços. E por quê? Para não deixar Cristo. E ainda não nos pede Deus esse sacrifício, é dizer tchau a certos sites, certas amizades malignas também, tchau, que Deus tenha piedade de suas almas, nos vemos no juízo final, e tchau. Há certas estupidezes que eu vejo que tem envenenado muitas, principalmente as senhoras, essas moralistas de Instagram, tchau. Porque a moral vem do sacerdócio. Elas não são prima de Santo Afonso de Ligório, e não me consta que nenhuma prima dele foi moralista. Se elas aprendem disso dos seus esposos, e eles dos sacerdotes. E se qualquer dificuldade, joelho no chão, vinde Espírito Santo e o Espírito Santo ilumina. Agora, a senhora dos Instagrams só puxam para as profundezas com liberalismo moral, saliências, etc. E aí vamos todos maquiados de tradição trabalhar no exército do demônio. Então, queridas almas, façamos de tudo para não perder esta nobreza, que essa vida só tem sentido se nós lutamos no exército de Nosso Senhor. Porque se for para lutar no exército do demônio, nossa vida foi inútil. Porque é um infeliz derrotado e não pode vencer nada. Então alistar-se com um general, um infeliz e perdedor, que só tem a perder, isso é ser o mais insensato dos mortais. E não nos alistemos neste exército que tem sido cada vez mais numeroso. Então peçamos ao Pai que nos criou, ao Filho que nos remeu, ao Espírito Santo que nos santifica, a graça de mantermos essa sanidade católica e sempre fazer tudo o que for necessário para não perder a Santíssima Trindade que habita em nossas almas, e assim esperamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.